Vamos lá então, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 mais um, é Lucas 5, eu errei. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo... Vamos ler versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Lembra o contexto aqui? Jesus, ele já era famoso, ele foi rejeitado em Nazaré, mas ele já era muito conhecido. Ele já tinha algum tempinho ali onde ele estava pregando e fazendo milagres. Ele já havia chamado Pedro, Pedro já estava ali junto com ele, e aí a gente chega aqui nessa grande pescaria, Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Lavavam as redes porque eles tinham trabalhado a noite toda e sem pescar nada. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando-se ensinava do barco as multidões. Tenta visualizar aqui, né? Jesus está ali na beira do lago, praia do lago, e então não há como pregar. Ele tem uma ideia, ele vê o barco e faz do barco o seu palco, o seu púlpito. E ele então entra num barco, fala para Pedro, olha, distancie um pouquinho aí para que eu fique numa posição que eu consiga falar com todo mundo. Esse é o contexto aqui. Verso 4. Acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, ou seja, ao lugar mais profundo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. A minha palavra é que não há nada. Mas como o Senhor disse que há, nós vamos jogar, nós vamos obedecer. Trabalhamos a noite toda, estamos exaustos. Imagina o problema que eu vou ter que falar para os meus empregados, que eles vão continuar trabalhando mais um pouco. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lembra que eu falei, olha, Jesus já tinha feito milagres, Jesus já havia dito que ele era o Messias, ele já havia dito isso. Naquela pregação, quando ele abre Isaías e fala, olha, aqui é um texto messiânico, ele está se cumprindo agora. Jesus já havia anunciado que era Deus, que era o Messias. E agora parece que Pedro tem uma noção clara disso. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Pedro tinha visto Jesus curando sua sogra, e mesmo assim, expulsando demônios, mas isso aqui mexeu com ele. Ele teve aqui a convicção plena de que ele estava ali diante de Deus, porque sempre que o homem se vê diante de Deus, essa é a declaração bíblica. Somos pecadores. Sempre, sempre, sempre. Verso 10. O temor se apoderou de quase todos. Bem como de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Simão, não temas. Doravante, ou seja, daqui em diante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que coisa, hein? O melhor dia da empresa de pesca de Pedro, e Pedro deixa tudo para trás. Eu creio que do versículo 1 ao versículo 11, a história é maravilhosa, e eu acredito que a gente pode resumir essa história aqui em um tema apenas. Aqui nós estamos vendo a fraqueza e o pecado humano, e ao mesmo tempo, o poder e a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer a Deus e descobrir a si próprio, disse Calvino, é a essência da sabedoria. Com certeza, é disso que eu e você precisamos
para a nossa vida. Saber que nós em nós mesmos somos limitados e que Deus é ilimitado. Conhecer isso vai nortear a minha e a sua caminhada. Todos os nossos relacionamentos, o nosso destino, toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Entender a nossa fraqueza humana, entender o quão debilitado nós somos e o quão o nosso Deus é poderoso para agir, inclusive, em relação a pessoas como nós. Fracas, débeis, pecadoras, mas que possuem uma fé que Ele é bom e poderoso. É isso que eu vou tentar pregar aqui hoje. Primeiro princípio desse texto. Quando todo o esforço humano não é o bastante. O texto diz que eles trabalharam muito. Trabalharam toda a noite. A NVI, a nova versão internacional em português, diz que eles se esforçaram muito. A NVI em inglês diz que eles trabalharam duro. Trabalharam duro. Toda a noite. Sem obter nada. Mas o que nós ouvimos em nossos dias atuais? Nossos dias tem que ser atual, né? O que nós ouvimos em nossos dias? Você pode tudo o que você quiser, desde que você se esforce. E muitas vezes nós ouvimos isso, inclusive, nas igrejas evangélicas. O negócio está feio hoje, hein? Ouvimos isso, inclusive, nas igrejas evangélicas. Com uma carinha gospel, claramente, né? Muda um pouquinho ali, mas é a mesma essência. Você pode qualquer coisa. Desde que você se esforce. Desde que você sonhe, não desista. E persiga seus sonhos. Você pode tudo que você quiser, porque Deus está aqui para realizar todos os seus sonhos. Palestrantes motivacionais e pastores têm dito isso. Você pode tudo o que você quiser, desde que você se esforce. Não há nada mais desmotivador do que um palestrante motivacional. Não há nada mais desmotivador do que um palestrante motivacional. E eu incluo esses pastores. Eles arrebentam com você. Eles te destroem. E eles te tornam um frustrado. Vou te provar. Palestrante motivacional, e eu já ouvi muitos deles, eles chegam, como já chegaram lá na escolinha do meu filho, por exemplo, de futebol. Há lá 200 crianças. E aí, às vezes é um jogador, ele é profissional, ou um ex-jogador, e ele dá uma palestra para a molecada. Sabe o que ele diz? Olha, eu não desisti do meu sonho, por isso eu me tornei jogador. Não desistam de seus sonhos. Quando o cara diz isso, eu quase tapo o ouvido do meu filho na hora. Há 200 crianças ali. 200. Quando ele diz, não desista dos seus sonhos, o que você acha que aquelas crianças entendem? Primeiro, se todas elas se tornarem jogadoras profissionais, já é um milagre. Já é um milagre. Agora, elas não querem apenas ser jogadoras. O que você acha que aquelas crianças querem? Elas querem ser o Casim do Corinthians, o Romero, o Birubiru. Hã? Você acha que elas querem isso? Quem elas querem ser? O Messi, o Cristiano Ronaldo. Elas querem o melhor. É uma impossibilidade matemática. Mesmo que elas vivessem durante 200 anos, elas conseguiriam ser escolhidas melhor do mundo apenas uma vez. Uma vez, as 200. As 200. Não, você não pode tudo que você quiser, desde que se esforce. Você não pode. Apesar de toda a sua dedicação, você é limitado. Você não tem todo o conhecimento. Jesus falou, é ali que o peixe está. É ali. Vocês passaram a noite inteira, mas é ali. É naquele lugar. Vai ali, ó. Ali. Eles estão ali. Ou talvez, não sei também se ele fez os peixes nascerem ali, né? Não sei. Mas qualquer coisa, não importa qual milagre que ele fez. Qualquer coisa que ele fez ali foi milagrosa. Seja a sua onisciência para saber onde os peixes estavam, coisa que nenhum daqueles pescadores experientes conseguiram. Ou se ele fez os peixinhos nascerem ali. Não sei, não importa. Você não é onipotente. Você não pode todas as coisas. Você não sabe de todas as coisas. Então você não pode dizer, eu posso tudo o que eu quiser, eu vou chegar lá. Chegar lá onde, criatura? Onde? Você nem sabe o dia de amanhã.
Você nem sabe das coisas que dizem respeito à sua própria existência, quanto mais daquilo que está acontecendo ao seu redor, de todas as nuances, de todas as circunstâncias que nos cercam. Não sabemos de nada, de coisa alguma. De coisa alguma. É uma tolice, é um absurdo. É claro que isso tem muito a ver com todas as influências que nós fomos recebendo ao longo de nossos últimos anos, totalmente anos onde o paganismo tem tomado conta. Um grande movimento que explica tudo isso se chama iluminismo. Iluminismo. Sabe o que é o iluminismo? De maneira resumida, começa lá na França. Os homens disseram, não precisamos mais de uma revelação celestial. Não cremos nisso. Isso aí é tolice. A nossa razão vai nos guiar. Nós mesmos, a nossa inteligência. Estamos iluminados agora. Não estamos mais presos a todo tipo de crendice pré-histórica, antiquada. Não. Só para efeito do que aconteceu com isso aqui, todo o iluminismo, que na sua escolinha vão te ensinar que foi joia e revolucionou o mundo. Revolucionou mesmo. Essa praga desse iluminismo é que pare a Revolução Francesa, aquela desgraça que matou mais gente do que a Inquisição Espanhola em 200 anos. Em um ano, aquela praga da Revolução Francesa matou mais gente do que a Inquisição Espanhola em 200. E a Revolução Francesa, influenciada pelo iluminismo, ela então pare todos os outros regimes ditatoriais e totalitários do século passado, por exemplo. Essa praga, essa desgraça, de quando o homem diz, não precisamos mais de Deus. Nós mesmos, com base em nossa própria inteligência, podemos nortear nosso futuro, definir quem somos como seres humanos, como uma sociedade pode se organizar, e por aí vai. Tudo bem, você nunca leu essas coisas? Mas essa praga está aí. Achamos que somos deuses agora. Na Revolução Francesa, eles derrubaram imagens católicas e também cruzes, e fizeram todas as cerimônias, todas as datas religiosas foram extintas. E eles colocaram no lugar uma deusa. Ao invés de Jesus Cristo, era uma deusa chamada a deusa da razão humana. Essa mente louca, pecaminosa e corrompida, agora era o Deus desses homens. Assim nós temos vivido. Nós achamos que somos alguma coisa, que nós entendemos as coisas por nós mesmos. Os antigos, mesmo os pagãos antigos, entendiam que nós não somos poderosos. Mesmo os mais ímpios entendiam que estamos presos a influências de forças maiores, que no caso eles chamavam de deuses. Por exemplo, a Ilíada, os livros mais antigos da nossa cultura. O livro, em resumo, trata da história da Batalha de Troia, os 10 anos de cerco dos gregos em relação aos troianos. E o tempo todo, o que ressalta aos nossos olhos ali é que os deuses, eles controlam a guerra, toda hora. Atenas protege os gregos, aí os gregos vencem. Zeus fala, não, agora não. Aí os gregos começam a perder. Tudo. Paris mata Aquiles, o grande herói grego, porque a deusa Atenas dirige sua flecha. Tudo é orquestrado pelos deuses. Tudo. O destino dos homens, os homens já nascem com um destino. Paris nasce e o oráculo já diz, olha, esse menino está destinado a destruir, a trazer a desgraça sobre vocês, ó troianos. Aí sabe o que o pai de Paris faz? Ele faz o seguinte, ele exila o moleque. Não vou permitir que isso aconteça. Vou jogar o moleque escondido em algum lugar. Não teve jeito, não resolveu. Aí lá, ele era muito bonito, Paris era muito bonito. Então, houve um concurso no céu dos deuses, das deusas, para saber quem era a deusa mais bonita. Afrodite, então, era alguma coisa do PT, sei lá, ela falou para Aquiles, para Paris, o seguinte, se você votar em mim, eu vou dar para você a mulher mais bonita que você já viu. E aí ele vota nela, ela ganha, e ele fala, olha, agora Helena de Troia vai ser sua. A mulher era uma semideusa. E aí, por conta disso, é que a desgraça começa, né? Por causa de uma mulher.
As guerras, né? Continua aí, talvez, com motivos parecidos. Mas enfim, a temática é essa, os homens estão ali. O próprio Aquiles, ele já tem um destino selado quando ele sai de Troia. Olha, é isso que vai acontecer com você. Vai acontecer isso, isso e isso, isso, isso e isso. Nós perdemos a noção total de destino. Porque vivemos numa época onde eu faço o meu destino, não é? Ou seja, se eu faço o meu destino, quem fazia antes o meu destino? Deus. Não há nada mais pagão do que falar, eu faço o meu destino. Pergunta se Jonas fez o destino dele. Pergunta se Davi fez o destino dele. Pergunta se Jeremias fez o destino dele. Fez coisa alguma. Nós não podemos fazer o que nós quisermos. Não importa a quantidade de esforço que você empenhe. Você só pode aquilo que Deus quiser. Você só pode fazer aquilo onde Deus colocar a mão dele e dizer, está aqui, eu vou abençoar o seu trabalho. Porque se o Senhor não edificar a casa, é em vão. Constroem alguma coisa. Se Deus não vigiar a cidade, é em vão vigia a sentinela. É o que a Escritura diz. Você não pode tudo o que você quiser. Davi quis construir um templo, não pôde. Moisés queria entrar em Canaã, não pôde. Jonas queria ir para Tarsis, não pôde. Na contramão dos palestrantes motivacionais e pastores palestrantes motivacionais, eu digo, não, você não pode tudo o que você quiser desde que você se esforce. Você pode tudo o que Deus quiser, ainda que você não tenha força. Ainda que você tenha trabalhado a noite toda, esteja sem esperança e cansado. Se Deus quiser, você vai fazer. Você não pode tudo o que você quiser, desde que você se esforce. Mas aquilo que é a vontade de Deus, mesmo que você seja limitado, mesmo que você seja alguém fraco, vai acontecer. Porque quem jamais resistiu à minha vontade, diz o Senhor. Quem? Quem pode ser mais forte que a minha vontade? Sem a bênção de Deus, você pode trabalhar a noite toda e nada. Com a bênção de Deus, mesmo cansado, frustrado, porque é assim que a gente fica, não é? Uma noite toda e nada de nenhum êxito em nosso trabalho, cansado, triste, frustrado, ainda assim, Deus o levou a uma grande pescaria. O que não é a vontade de Deus, mesmo com todo o seu vigor, será em vão. O que não é a vontade de Deus para a sua vida, não importa o quanto você se empenhe, não vai acontecer. Não vai acontecer. O que é a vontade de Deus, mesmo diante de toda a sua fraqueza, é possível. Este é o sentido de tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso para fazer a vontade dele. Porque 1 João diz, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, ele nos ouve. Une isso então. Este versículo, com tudo posso naquele que me fortalece. Aí então você tem o significado. Veja, por exemplo, Paulo. A vontade de Deus é que ele fosse para Roma. Paulo não tinha nem roupa para vestir. Se hoje é caro uma viagem transatlântica, imagina naquela época. Imagine naquela época. Ele não tinha dinheiro algum e Deus proveu a ele. Deus proveu. Porque era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Então Deus o capacitou para chegar ao destino que Deus mesmo havia proposto. O Senhor é aquele que traça o nosso destino. O Senhor é aquele que nos capacita a cumprir o nosso destino. O Senhor me viu substância ainda informe, e cada um de seus dias, cada um de nossos dias, foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. É claro que isso aqui tem tantas aplicações, não é? Em relação à salvação. Paulo diz, eu estou me esforçando para ser salvo, não consigo. Miserável homem que sou. Isso aqui tem na sua vida, seu casamento, você quer casar? Às vezes a gente fica desesperado. Senhor, e agora? Será que eu tenho esse chamado mesmo? Alguns não têm, a Bíblia diz. Alguns não têm. Talvez seja a minoria, mas alguns não têm.
E aí você olha para as suas limitações. Gente, mas não tem um homem, pastor. Seja homem, Jesus Cristo. Eu não estou falando nem que virou Pablo Vittar, não. Eles são tudo frouxo. Um povo frouxo. Um povo terrível, um povo molenga, que não tem responsabilidade. Minha querida, o que é a vontade de Deus vai acontecer. Deus pode fazer um homem brotar dessa caixa de som aqui, se Ele quiser. Fique em paz. Fique em paz. Aquilo que é a vontade de Deus vai acontecer. Nas questões mais mínimas da nossa vida, ou em relação às maiores. A nossa vocação, o nosso destino. Agora, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor edificar a casa, aí é em vão o nosso trabalho? Não. Aí põe a maquiagem, irmão. Arruma o cabelo. Vai trabalhar duro. Porque se o Senhor está conosco, a palavra de Deus diz, o nosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Segundo, o cuidado do Senhor. Em João capítulo 20, versículo 30 e 31, o apóstolo João diz que cada milagre que foi escrito para estimular a nossa fé. Não havia apenas o objetivo de curar aquele indivíduo, mas também de que por meio daquela cura, de alguma maneira, aquilo ali trouxesse fé a todos os outros que iriam ouvir sobre aquilo. Como, por exemplo, como a história de Lázaro. Lázaro, ele ressuscita, e então por conta deste grande milagre, muitos outros vieram a crer. Mas é óbvio que nós vemos isso aqui. Foi por meio desse milagre que Pedro teve a certeza plena de que Jesus era o Messias. Jesus já havia curado, Jesus já havia expulsado demônios, Jesus já era famoso por conta de sua autoridade. Jesus já havia dito em um sermão que ele era o Messias, mas agora, diante daquele milagre, daquele evento, Pedro não tem mais dúvida alguma. Eu estou diante de Deus. E quando estamos diante de Deus, a única reação que sentimos de imediato é que somos pecadores. Mas, além disso, os milagres, obviamente, acontecem por meio do amor do Senhor, por conta do amor de Deus, dirigido a nós. Porque Deus supre o seu povo, porque Deus cuida do seu povo, porque Deus sustenta o seu povo. Veja a multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes. Ele cuidou daquele povo. Ou quando Jesus multiplica, ela transforma a água em vinho. Claro, havia um motivo ali daquele milagre para que começassem a saber que ele era o Messias. Mas ao mesmo tempo ele estava ali preocupado em cuidar daquele casalzinho. Que ia passar uma vergonha, não é? Era vergonha não ter vinho. Não tem bebida, ou seja, festa que não tem festa. É um negócio cabuloso. Deus cuida de nós. Realmente isso aqui não é a coisa mais importante da vida. A vida não gira em torno disso. Jesus diz, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Jesus diz, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Este é o mandamento bíblico, e nesse sentido que nós somos totalmente avessos à teologia da prosperidade, que colocam o dinheiro, o sucesso, como o alvo da nossa vida. Não, nem mesmo o dinheiro é o alvo da nossa existência. Jesus diz claramente, não se preocupem com isso. Entretanto, ao dizermos isso, não estamos afirmando que Deus não cuida de nós. Não estamos afirmando que Deus não possa fazer milagres hoje mesmo. Milagres ao abrir uma porta na sua casa, uma porta de emprego, uma oportunidade, te dar ânimo para trabalhar, te abençoar mesmo, te abençoar. Não, o Senhor cuida do seu povo, cuida de seu povo. Agora é claro que este cuidado sempre vem por meio da fé que Ele mesmo nos deu, mas por meio da fé. Pedro creu em Deus. Creu. Ele teve fé. A viúva de Sarepta teve fé. Elias chega e diz, olha, Deus me enviou aqui porque você vai me alimentar. E ela diz, não, eu só tenho um prato de comida. Eu vou comer com o meu filho e vamos morrer logo em seguida, porque não há mais comida aqui. Você sabe, Elias, há anos que não chove.
Então Elias diz, não, você vai fazer a comida e eu vou comer. Você vai dar para mim. Você pensando que é o Bispo Macedo ali, né? Não, não era. Não era. Era claramente Deus testando aquela mulher. E a mulher diz assim, amém. Ela via claramente ali Deus naquela situação. Ela via claramente que ela precisava ter fé. E ela diz, amém. Ainda que eu morra, eu vou obedecer a voz de Deus. E o texto então diz que ela faz aquilo e logo em seguida o milagre da prosperidade vem sobre a casa dela. É assim mesmo. Um tempo atrás, uma pessoa, ela estava num relacionamento errado. E eu falei para ela, olha, você tem vindo à nossa igreja, nós tentamos ser misericordiosos. Você chegou aqui, já se passaram meses. E é necessário que você ouça a palavra para que você se converta claramente. Isso não acontece num dia para a noite. Mas você acredita na Escritura? Sim. Você acha que estamos pregando ela de maneira correta? Sim. Então você sabe que você está em pecado? Sim. Então você tem que sair da casa dessa pessoa. Esse seu relacionamento é pecaminoso. Ok, pastor. Passaram mais alguns meses e não conseguiu ainda arranjar um emprego, porque ela estava sem emprego. Eu falei, olha, você tem 1 mês para sair da casa desse relacionamento, dessa pessoa aí que você tem um relacionamento errado. Senão você não pode mais frequentar a nossa igreja. Passou, acho que, sei lá, alguns dias, a pessoa conseguiu emprego. Eu não acho que ela não estava atrás antes. Mas ela falou, não, eu creio, está correto. É isso mesmo, eu creio que isso está certo. Eu creio na Bíblia, eu estou errado. Eu creio. E conseguiu a casa, sei lá, alguma coisa assim. Por que não conseguiu antes? Não, eu acompanhava, ela estava correndo atrás. Às vezes nós ficamos esperando, né, que Deus faça alguma coisa, para daí a gente então falar, não, agora eu creio, agora eu vou seguir. Não funciona assim. Não funciona. Primeiro você crê, depois você vê. Primeiro Deus diz, pula. Senhor, mas põe a mão lá embaixo. Põe a mão lá. Não. Pula. E aí eu creio. Assim em relação a todos os mandamentos do Senhor. Primeiro você obedece. E aí então você vê Deus cuidando de você. Seja em relação à sua vida financeira, em relação a tudo. Primeiro você crê, você é fiel nos dízimos. Aí então você vê Deus cuidando de você. E assim funciona. Em todas as áreas da nossa caminhada. Terceiro, obedecer Cristo é fruto de fé. Pedro era um pescador experiente. Ele com os seus sócios, porque ele tinha sócios, diz o texto, eles acreditavam piamente que não havia peixe, talvez não havia mesmo. Agora, depois de toda uma noite trabalhada, porque gente, pensa aí no negócio. Por que eles pegavam à noite? Porque era melhor. Era mais fácil pescar à noite. Era o momento adequado. Os peixinhos saíam. Como? Como se não bastasse o fato de que eles estavam completamente cansados, completamente frustrados, a hora não era propícia. Imagina Pedro tendo que explicar para os empregados. Seguinte, põe o barco no mar de novo, ou no lago. Eu já consigo ver já o povo, gente, cadê o sindicato aqui? Meu Deus do céu. O que é isso? Esse cara tá... Gente, exaustos. Quando nós estamos exaustos, nós queremos consolo. Deus exige fé. Você está lá, talvez com um problema em casa, no trabalho. E aí você talvez está querendo ouvir assim, Deus te dizendo, meu filho, calma. Calma que agora vai resolver. Ou, estou contigo. E aí Deus vem e faz isso. Você está mal, angustiado. Aí Deus fala, não, vamos trabalhar um pouco mais. Põe o barco de novo. Ele não fala nada, ele apenas fala isso. Vamos para lá. Vamos para lá. Ele exige fé. Primeiro Pedro então obedece, e aí então o milagre acontece. É impressionante a fé de Pedro. É impressionante. O fato foi tão assustador
a ponto de todo mundo ficar admirado. E o próprio Pedro fala, gente, agora não tem mais dúvida. Ele é o Messias. Eu estou diante de Deus aqui. Por isso ele começa a dizer, olha, fica longe de mim. Fica longe de mim. Eu sou o pecador. Tu és Deus. É isso que ele está dizendo. É isso. Até alguns momentos antes daquilo ali, Pedro não falou para Jesus, fica longe de mim, eu sou pecador. Não, é aqui, diante desse milagre. Então, Pedro sabia, gente, isso aqui foi uma coisa absurda o que aconteceu. Pedro tinha muita fé. Deus havia lhe dado uma fé enorme. Primeiro, para permanecer ali, para ouvir Jesus, né? Ele trabalhou a noite toda, está exausto. E aí Jesus chega e ainda usa o barco dele. É tipo assim, você é um taxista, você ficou a noite toda rodando aí. Ficou rodando. Aí nada, você só gastou dinheiro. Só gastou dinheiro. E aí Jesus ainda chega e fala o seguinte, me dá o seu táxi que eu vou ter que fazer uma obra lá, não sei na onde. E você vai junto para ouvir também a pregação. Eu falei, Senhor, não, estou cansado. Não é isso que a gente faz? Ah, não posso ir para o culto. Está dando tudo errado na minha vida. Eu não posso buscar Deus agora, eu tenho que tirar umas férias. Deus tem que entender. Eu estou mal, as coisas não têm acontecido. Não, Pedro ficou lá ouvindo a pregação toda. E sabe, irmão, Jesus não costumava pregar 45 minutos como eu, hein? Era bastante tempo. Bastante tempo. A incredulidade é, talvez a mãe, a irmã, algum tipo de parente da desobediência. A incredulidade é parente da desobediência. Jesus nos dá inúmeras ordens que parecem impossíveis de serem acatadas. Jesus nos dá ordens que parecem que vão totalmente contra ao que nós vemos com base em nossa experiência limitada do que é certo. Achamos, não dá, não é hora, ninguém pesca agora. E, gente, não tem, nós somos pescadores experientes, moramos aqui, conhecemos este lago. Não há. Tanto que o texto diz, não foi só Pedro não, todo mundo ficou impressionado. A incredulidade é a mãe da desobediência. Ele sabia, ele acreditava, não há peixe. Mas eu creio no que o Senhor diz. Eu creio. Por que Israel não entrou em Canaã? Por quê? Eles foram desobedientes. Mas por que eles foram desobedientes? Porque eles foram incrédulos. É assim que a Bíblia descreve por que Israel não entrou em Canaã. Foram incrédulos. Deus diz, pode entrar. E eles dizem, não dá. Há gigantes na terra. Eles não acreditavam que Deus iria capacitá-los para vencer a guerra. Por isso morreram no deserto. Por isso inúmeras pessoas estão vivendo uma vida angustiada, terrível e miserável, porque não creem. Não creem que Deus é poderoso, não creem que Deus está no controle de suas vidas. Diante de qualquer frustração, pensam que o Senhor não as ama, que o Senhor não tem cuidado de cada uma delas. Pedro não. Pedro creu. Pedro creu. Achamos que não podemos fazer. Achamos que não dá para fazer, porque nós já fizemos tudo que podia ser feito. Achamos que somos limitados, e o que é verdade, e que Deus não pode agir independente do que nós somos. Que Deus não pode fazer independente de quem nós somos. Eduque seu filho, não dou conta. Não consigo. Olha, cuide de seu filho. Cuide de seu filho, não o deixe na mão de creche, de sei lá quem. Não cremos que Deus vai nos sustentar. Esses dias uma moça me escreveu isso. Pastor, fica falando essas coisas aí, mas hoje não dá para fazer assim. E ela disse, o meu pai mesmo, ele me criou assim. A minha mãe cuidava da gente. Tá, e não dá para fazer, né? Você tem uma experiência na sua casa, não dá, né? Não, mas hoje os custos de vida são muito maiores. São nada. Leandro Narlock, em seu livro O Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, ele fala que um cidadãozinho aí até pobre hoje de nossos dias vive como um rei, comparado com os nobres do século XVIII e XVII. Banheiro? Sua casa tem? Quantos aqui tem banheiro em casa? Ninguém está levantando a mão? É sério? Todo mundo tem? Vocês já são ricos no século XVIII. Já seriam. Talher. Quantos tem talher aqui em casa? Vocês estão achando que é piada? Não, é pergunta! No século XVIII ninguém tinha. Casaco. Alguém tem casaco? Tem aí? Pode ser um terno, vai.
O casaco era dado em dote para se casar. Dote. Era tão caro que era dote. A Revolução Industrial, e com certeza o avanço da tecnologia, houve um aumento exponencial da produtividade das coisas. Tudo é produzido. Na realidade, nós não cremos. Não cremos que Deus pode cuidar de nós. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quarto, já estou encerrando. Jesus anuncia em toda a Escritura que somos pecadores. A palavra de Deus nos anuncia que somos pecadores. Jesus era famoso, ele expulsa demônios, ele cura pessoas, mas agora Pedro tem a certeza de que ele é pecador. Porque ele vê Deus ali naquela pessoa de Nazaré. É isso que acontece. Sempre que estamos diante de Deus. Isaías tem uma visão de Deus. E veja o que ele diz. Eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei. João vê Deus, cai como morto. Todo o relato bíblico de alguém que viu a glória de Deus é sempre seguido de temor. De pessoas confessando seus pecados e dizendo, eu sou pecador. Eu sou pecador. Mas olha que coisa. Olha que coisa interessante. Pedro diz, fica longe de mim, eu sou pecador. Jesus diz, eu fico justamente perto desses. Do fariseu eu não fico, porque o fariseu é o cara que diz, eu sou bom. É terrível. Você não tem noção o quanto que isso aqui é a base da fé cristã. O quanto que isso aqui determina tudo. Tudo. Todas as crenças. Todas elas. Os 5 pontos do calvinismo. É isso aqui. Se você não entende isso aqui, você cria remorso em relação a Deus, porque você acha que você é bom, então você acha que você merecia alguma coisa a mais, que a vida foi injusta com você, que Deus foi injusto com você. É uma praga. É uma praga. Se considerar digno de uma bala que seja, é algo que te impede de se aproximar de Deus. Só Deus está perto daqueles que se veem como indignos. O Senhor habita no alto e sublime trono. Mas Ele diz, eu também habito com o quebrantado e contrito de coração. Quando você se acha digno de alguma coisa, é uma praga. Na peça de Rei Lear, King Lear, tem um personagem que ele é bastardo. Ele é filho de um conde e um governante. E ele é uma praga, o cara é o demônio. Ele trai o próprio pai, a própria família, o cara é o capeta. E ele começa, a peça ele é apresentado assim, eu sou uma alma nobre, sou tão nobre quanto o meu irmão. Só porque eu sou bastardo? Não é justo isso. Naqueles dias, ser bastardo, o negócio pegava pesado. Mas ele disse, eu sou nobre, e por isso, eu sou tão maravilhoso, eu sofri esse percalço aí, meu pai teve um filho, caixa 2 aí, um filho fora do casamento aí, e agora eu tenho que carregar essas pragas aí? Não, eu sou uma pessoa boa, eu não mereço isso. E por não merecer isso, ele faz o caos para tomar, inclusive, o poder de seu próprio pai. É exatamente isso que acontece. Quando você se acha digno de alguma coisa, meu amigo, é uma praga. É uma praga, você é invejoso, você é frustrado, porque você nunca tem tudo que merece. Porque as pessoas, o mundo não reconheceu quem eu sou. Deus me livre, todo dia eu oro, Deus, não deixa o mundo reconhecer mesmo quem eu sou, me esconde, faz favor. Eu imploro, por favor, tem misericórdia. Pedro diz, eu sou indigno. Aí Jesus diz, agora você é digno de ser apóstolo. Você vai pregar o evangelho. Quinto, Pedro deixa tudo. Ele abandonou o negócio no melhor momento. A vida não se resume a coisas. A vida se resume em pessoas. Pessoas. As coisas são boas, Deus pode nos abençoar com elas,
Mas a vida não se resume a posses. A vida se resume à nossa vocação, ao nosso chamado, à missão que Deus nos deu. Seja a missão de pai, de engenheiro, de pintor, seja a sua vocação para ajudar alguém. A nossa vida se resume em cumprir a missão que Deus nos deu. A nossa vida não se resume às coisas, ao poder deste mundo, ao status. Andar com Jesus é renúncia. A conversão genuína sempre implica em deixar alguma coisa de valor para trás. Sempre. 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 Seja dinheiro, seja sonhos, seja status, seja algum tipo de companhia. O falso evangelho promete que você vai ter Cristo e tudo mais. E por isso as pessoas engrossam as fileiras de igrejas que pregam esse falso evangelho. De pessoas que, as pessoas não querem viver sem Deus. Fala a verdade. Meu amigo, o cara, eu admiro um ateu. Admiro, falo, esse cara é violento. O cara é o bicho mesmo, porque eu saio na rua pensando, gente, ainda mais no Brasil, cheio de gente louca, doida, num lugar onde não há lei, onde um bêbado pode me atropelar e não acontecer nada comigo, esse cara ainda sai no outro dia, às vezes nem vai para a cadeia. Eu vejo a minha fragilidade. E aí, e lidar com a morte, com a minha finitude. Eu fico pensando, gente, se não há vida após a morte, qual que é o propósito de nós estarmos aqui? Por quê? Por quê? Não, eles não creem em nada disso. Morreu, acabou. Rapaz. Por isso, na história do mundo, o ateísmo sempre foi exceção. Sempre foi. Sempre foi. As pessoas não querem viver na incredulidade. Elas querem crer. Elas precisam. Isso dá significado à existência delas. Faz com que elas enfrentem os sofrimentos e enxerguem um propósito por trás do sofrimento. Se morre alguém, elas têm um consolo. Elas sabem, não, Deus está no controle. Agora, se elas não creem em nada, o filho morreu, acabou, se deu mal, azar. Não há consolo. Ninguém quer viver assim. O problema é que as pessoas querem viver com esse senso de propósito, que só Deus pode nos dar, mas também querem viver com seus pecadinhos. Pecados culturais que se tornaram hoje normais para eles, mas que não é normal na Escritura e nunca vai ser. Então o falso evangelho promete isso. Não. Você pode vir para Cristo e trazer toda essa bagagem aí. Pode trazer tudo. Não, não pode. Não pode. Dependendo do trabalho que você tem, você terá que abandoná-lo. Dependendo das companhias que você possui, você terá que deixá-las para trás. Talvez o status que você tem, vai ter que abandoná-lo. Toda conversão genuína sempre implica em renúncia. Quer andar comigo? Negue a si mesmo. Negue tudo. Negue tudo. Quando Martin Lloyd Jones deixou de ser médico assistente do rei da Inglaterra, da rainha na época, lembra? Para se tornar pastor, perguntaram a ele, nossa, você renunciou tudo. E ele respondeu, eu não renunciei a nada. Eu não renunciei a nada. Quando você entender as coisas na perspectiva correta, você vai saber que tudo o mais, tudo, significa nada. Até mesmo desagradar um pai, a mãe, ou o filho, a filha. Isso é ser cristão. Isso que é ser cristão. Ser cristão é ter Jesus como a maior riqueza de nossas vidas. Se algo se coloca entre nós e Ele, nós deixamos tudo isso para trás. Não importa quão caro isso nos pareça ser. Não importa. Não importa. Eu sei. Hoje nós ainda somos carnais e não temos noção plena de quão rico o Senhor Jesus é. Então creia. Porque Ele é. Ele é. Não há nada mais espetacular do que Ele e do que ser fiel a Ele. Pedro entendeu isso.
E naquele dia de prosperidade absurda, ele deixou toda aquela riqueza para trás e foi ser apóstolo de Jesus Cristo. Porque se alguém quiser seguir a Cristo, deve renunciar a tudo, inclusive a si mesmo.